Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar a respeito do profissional recém-formado que pretende montar o escritório contábil. Uma grande dúvida desse público, desse empreendedor contábil, é referente a como captar cliente para dentro do seu escritório contábil. Então ele fica assim, poxa, como é que eu vou captar cliente? Eu não tenho experiência na parte de persuasão de vendas. Acho que um dos grandes defeitos do profissional contábil é que ele não sabe vender. Ele não vende o que o cliente quer. Ele vende que ele calcula guia, preenche guia e entrega para o cliente. Isso não é o que o cara quer. O cara não quer nem pagar imposto. Na verdade, o cliente quer soluções para as dores dele. Então, assim, desculpa. Uma das coisas que eu vejo que dificulta para quem está iniciando é que quando ele tende a querer abraçar todo o mercado de um modo geral. Ele não tem a experiência necessária para querer atender todo mundo. Então, o que eu faria? Eu pegaria um público-alvo, eu estudaria todas as dores daquele público-alvo e quais a solução para aqueles problemas que aquele público-alvo tem. Você dá um exemplo. De repente, eu desejo me especializar em pessoas que trabalham no ramo de gêneros alimentícios. Sei lá, um atacadista dos gêneros alimentícios. E aí eu sei que gêneros alimentícios, alguns produtos itens da cesta básica, tem algumas alíquotas diferenciadas, com alguma redução. Eu ia me especializar naquilo. E eu não ia vender serviço de contabilidade. Eu ia vender como que eu posso fazer com que o meu cliente consiga pagar uma quantidade menor de impostos. Ou seja, eu não vou ali oferecer para ele pagar impostos, classificar, contabilidade, fazer folha de pagamento, fazer escrituração fiscal. É o que todos os contadores normais oferecem. Eu faço o departamento pessoal, eu faço o departamento fiscal, faço contabilidade. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer alguma solução para ele. E quando você oferece alguma coisa que ou gera benefício para ele, ou você alivia uma dor dele, você tende a sair na frente. Então, foque no público-alvo, escolhe esse público, pega esse nicho, estuda todas as dores desse público e oferece a solução para esse público da dor desse negócio. Uma vez que você faz isso, você tem grande chance de se especializar em uma matéria, em um tema, e ser autoridade naquilo e oferecer esse serviço para esse cliente. Isso é uma das estratégias. A outra estratégia é a parte de legalização de empresa. Eu fiz um gráfico recentemente, até postei nas minhas redes sociais, onde cerca de um percentual menor de empresas estão com a contabilidade super satisfeitas e elas tendem a ser conservadoras e não pensam de forma alguma trocar de contador. Ok. Para esse público, se você tentar vender serviço contábil, você vai ter que fazer um esforço muito grande, principalmente para os mais antigos, que são muito conservadores e não tendem a trocar. Não tem eles são mais focados na parte do conservadorismo mesmo e não vai querer trocar de contabilidade. E tem um outro público que tem contador, porém ele não está satisfeito com a contabilidade atual. Ele, de alguma forma, o contador, a empresa contábil, não está agradando ele e ele procura no mercado contábil por um novo profissional. E esse cara que está insatisfeito, por ele já estar com algum tipo de problema ou dificuldade com essa empresa contábil, o que ele tende a fazer? Ele não vai pegar qualquer pessoa, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai pedir orientação, sugestão de outras pessoas que têm contador, ele vai pesquisar na internet. E o que acontece? É uma grande dificuldade para você que está iniciando. Uma vez que você não tem cliente, você não tem um estudo de causa, você não tem a prova social de que você oferta um serviço de qualidade na contabilidade. E o que acontece? Quando esse cara for pesquisar sobre você, ele não vai achar nada. Se ele for pedir uma sugestão, uma orientação, ele não vai achar, porque você não tem cliente, você não conquistou nenhum tipo de cliente ainda. Então vai ficar muito difícil para você vender para esse público. Não é impossível, mas aí você tem que fazer uma estratégia diferente. Eu chamaria da estratégia Netflix. O que a Netflix faz? Basicamente, ela te deixa lá um login, uma senha, você utiliza. Se você gosta, você continua.
paga por isso. Se você não gosta, você encerra o contrato sem nenhum tipo de custo e essa pessoa segue a vida dela. E eu usaria essa estratégia também para esse tipo de público, que de repente pesquisou sobre você, mas aí ele não tem nenhuma prova social de que você oferta um serviço de qualidade. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu fui numa entrevista com uma prospect minha, uma futura cliente, e ela me pediu referências de clientes meus falando sobre o meu trabalho. E o que aconteceu? Na época eu não tinha clientes, estava no início de carreira, para falar para ela, olha, eu presto um serviço para uma quantidade de empresas e outras e tal. E o contador, na verdade, a estratégia que eu fiz como empresário contábil foi o seguinte, foi exatamente a estratégia que o Netflix faz. Olha, eu não fui bem, acho que tem que ter muita clareza, franqueza, ser honesto e ser muito correto com o cliente. Então eu deixei muito claro para ela que eu não tinha como ofertar naquele momento, uma palavra de um cliente meu, uma prova social, porque ela era a minha primeira cliente. Só que eu falei para ela, olha, eu faço o seguinte contigo, eu sou eu estou determinado em te entregar o melhor que eu posso fazer. E o que eu posso falar para ti é que se você não estiver satisfeita com o meu trabalho, eu vou te entregar todo o seu documento, você vai procurar uma empresa contábil para poder fazer e você não vai ter custo nenhum comigo nesse primeiro mês. Eu vou trabalhar totalmente gratuitamente para ti. Então eu dei para ela uma garantia do meu trabalho, do meu esforço, da minha capacidade para ela conhecer o meu trabalho e ela botar na balança e conseguir diferenciar o que ela tinha com o que ela passou a ter e se de fato eu estava entregando algo diferente para ela. E quando você está começando, você leva uma vantagem. Quando tem um escritório muito grande, o cliente tende a ligar para o escritório e aí tem aquela musiquinha, você liga para o 0800, aperta o 2, aperta o 3 para falar com o departamento tal, e é um saco, o cliente não quer isso, ele quer respostas rápidas, ele quer soluções rápidas. Quando você está iniciando, a tendência é que você tende a ter mais tempo para dar para aquele cliente. Então, você tem um diferencial que uma empresa grande talvez não tenha. Você tem um diferencial que talvez a maior do mercado não teria. O cliente vai ligar, ele tem que mandar um e-mail para guardar 24 horas por uma resposta, e o cara quer aquela resposta ali, de imediato, rápida. E ele não vai ter isso de uma empresa grande. Agora, com você só tem ele, você tem um tempo para se dedicar para ele. Então, você vai conseguir atender ele de uma forma diferenciada. Esse é uma coisa que você tem a seu favor. Beleza. E agora existe um outro público. E esse público é o melhor. É o que eu posso dizer para você que é o melhor que você pode buscar no termo de contabilidade, de cliente contábil. O primeiro é aquele público que já tem um contador e é conservador, não vai trocar. E se você ficar oferecendo serviço para ele, você tende a não conseguir. Vai ser muito difícil, você vai gastar muita energia. O segundo é aquele que tem um contador, porém, ele, mesmo não estando satisfeito, ele não tem nenhuma prova social que seu trabalho é bom, ele não consegue pegar uma referência que você não tem nenhum cliente, então ele vai perguntar por você, para alguma pessoa se te conhece, ninguém te conhece, você não tem cliente. E aí esse cara você vai ter que dar uma garantia do seu trabalho. Essa garantia é você, talvez, ter que trabalhar de graça para ele, para mostrar o serviço que você faz, que eu chamo de estratégia Netflix. Você vai deixar um determinado momento ele utilizando o seu serviço. Isso é muito comum hoje no mercado, se você for ver. Várias empresas fazem isso, deixa você lá utilizar. Olha, você vai usar isso aqui por 3 dias, ou por uma quantidade de dias, e aí, a partir daí, você vai cortar a prestação desse serviço. Se você quiser utilizar, daí para frente você tende a ter que pagar. Então, esse é o segundo público. E agora tem um terceiro público, que é o que a maioria não está buscando vender para essa galera. Olha, existe uma infinita quantidade de pessoas que, por conta do desemprego, estão empreendendo nesse momento no Brasil. E o que acontece? Essas pessoas que estão empreendendo, elas precisam formalizar uma empresa.
E para formalizar uma empresa, elas tendem a contratar um contador. O contador vai ser o cara que vai auxiliar ela, que vai legalizar a empresa dela, que vai dar início à abertura todos os trâmites burocráticos da abertura da empresa dela. Uma vez que ele legalizou essa empresa, tende a esse cliente ser seu cliente fixo mensal para você fazer a escrituração contábil, prestar o serviço de assessoria contábil, fazer todas as rotinas de uma contabilidade lá, departamento pessoal, folha de pagamento, fiscal, escrituração, entrada e saída, a tributação, enfim. Todas as rotinas que um escritório contábil tende a ter, e ele vai, uma vez que ele legalizou uma empresa, ele vai precisar de um contador, e a tendência é que, se você foi o cara que legalizou a empresa dele, você sai na frente dos demais. Então, assim, você vai focar, na minha opinião, em um nicho de negócio, que você tem que fazer a solução de todas as dores que aquele nicho de negócio tem, você vai estudar aquilo e vai ofertar isso, e principalmente para as pessoas que não têm empresa, estão iniciando no mercado, no empreendedorismo no modo geral, e essas pessoas, ao formalizar uma empresa, elas precisam de um auxílio de um contador. E a tendência é que hoje, no momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem alguém pesquisando no Google onde e como e quem faz o processo de abertura de empresa. Então, assim, antigamente, a tendência de você conseguir um profissional de contabilidade era somente por indicação, era muito difícil você conseguir contabilidade por outdoor, por panfletagem, muito, muito raro. Não que alguém nunca conseguiu, talvez sim, talvez não. Mas, assim, a chance antigamente era com questão de... o cara, poxa, teu contador é bom? Pô, me indica, por indicação, sempre foi assim. Só que a gente vive num mundo moderno, onde as coisas hoje em dia, as pessoas quase que não pedem mais indicação a ninguém sobre nada. As pessoas tendem a pesquisar. E onde que elas pesquisam? Google ou YouTube. Essas são as ferramentas de pesquisa, onde as pessoas vão buscar sobre determinado tema. Então, assim, se alguém for lá nessas redes e pesquisar sobre quem legaliza empresa, quem trabalha com determinado ramo de empresa, olha, eu quero um cara especialista em contabilidade para restaurante, eu quero um cara especialista em contabilidade para construção civil. Se você for essa pessoa especializada e você estiver nessas ferramentas de busca, a tendência é de que vão chover clientes atrás de você. Você não vai correr atrás dos clientes, eles que vão correr atrás de você. Mas para isso, primeiro, você tem que ter o conhecimento necessário de todas as rotinas do escritório contábil e dominar a arte de legalizar uma empresa. Legalizar uma empresa parece talvez até simples, fácil para qualquer um, mas não é. Uma vez que você, por exemplo, formaliza uma empresa de modo que você coloca o código de atividade errado no CNPJ do seu cliente, no contrato social, você pode fazer com que seu cliente pague mais impostos do que ele determina, na teoria, pague mais impostos do que, assim, na prática, né? Na verdade, ele vai estar pagando mais impostos do que, na teoria, ele deveria. Eu relato de um cliente que, em determinado momento, não foi eu que legalizei a empresa dele, ele veio para mim, a gente está trabalhando, e em determinado momento a gente fez um estudo de fazer uma alteração contratual e foi verificado que aquele código de atividade que tinha no contrato dele fazia com que ele estivesse no anexo do Simples, onde ele estaria pagando, se eu não me engano, 17,42%. E quando, na verdade, se colocasse a atividade que de fato ele faz a correta, ele estaria na casa de 4,5%, 4%, se eu não me engano. Então, assim, tem um estudo de tributação antes, tem um estudo se a atividade daquele profissional, daquela empresa é permitida naquele local, tem um estudo de marcas e patente, tem um estudo se você pode ou não colocar um letreiro da sua empresa naquele local, tem um estudo se você tem um bar, um restaurante, se você naquele determinado horário pode colocar mesas e cadeiras na calçada. Isso tudo é o profissional que faz a legalização que vai auxiliar a empresa a resolver essas pendências. Então a tendência é que
Se você está iniciando no mercado contábil, você vai ter muitas dificuldades por você não conhecer e não ter estratégias para buscar captar novos clientes. Uma vez que você domina toda a arte da contabilidade, você precisa também dominar a arte da venda. E vender contabilidade não é vender preenchimento de guia,